La comida en la mañana la podré, la traigo atrás. La comida en la mañana la podré, la traigo atrás. Que lo sepa mi madre que yo quiero desposar. Que lo sepa mi madre que yo quiero desposar. Una hora en la ventana, otra hora en el balcón. Una hora en la ventana, otra hora en el balcón. Que lo sepa mi madre que yo tengo mucho amor. Que lo sepa mi madre que yo tengo mucho amor. No se burle mi madre, no se burle del amor. No se burle mi madre, no se burle del amor. Ella cuando era moza y su amor con mi señor. Ella cuando era moza y su amor con mi señor. Yo lo hice la milla, yo lo hice con amor. Yo lo hice la milla, yo lo hice con amor. No sacamos los de ahora que dejan con la dolor. No sacamos los de ahora que dejan con la dolor. La comida en la mañana la podré, la traigo atrás. La comida en la mañana la podré, la traigo atrás. Que lo sepa mi madre que yo quiero desposar. Que lo sepa mi madre que yo quiero desposar. La comida en la mañana la podré, la traigo atrás. La comida en la mañana la podré, la traigo atrás. Que lo sepa mi madre que yo quiero desposar. Que lo sepa mi madre que yo quiero desposar. Olha aí, ó, só para a Vanessa. Professor Felipe é professor de Libras, ele fez em Libras ali, viu? Muito bem. Então, meus amigos e minhas amigas, agradecendo a presença de todos e de todas, nós estamos iniciando com esta canção sefardita, na voz e na interpretação da cantora Vanessa Góes, o lançamento da obra Ruá de Resistência, Manifestações da Cultura Sefardita, organizada pelo professor Dr. Marjones Pinheiro, pesquisador do Grupo de Pesquisa Diáspora Atlântica dos Sefarditas. Sejam todos bem-vindos. Então, depois desta abertura musical, mostrando a cultura sefardita naquilo que ela tem de melhor, uma canção interpretada no ladino, vamos passar a palavra ao organizador do volume para que ele possa apresentar a obra para nós. Obrigado, professor Marcos. Boa noite a todos e todas. Eu vou só fugir um pouquinho do que a gente havia pensado para essa noite. Eu vou pedir só para a Vanessa, a cantora que acabou de se apresentar, ela está aqui conosco ao vivo. Vanessa, dá um oizinho aqui para a gente, para quem não te conhece, por favor. Oi, gente, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Acho que já há alguns 3 ou 4 anos, né, que eu participo, e para mim é sempre uma honra, né? Eu fico muito grata pelo convite sempre, tá bom? Muito obrigada. Essa gravação foi inspirada num projeto de Sevilha chamado Sefardica, encabeçado pelo Emílio Villalba e Sara Marina. Muito obrigada, gente. A gente que agradece, Vanessa, sempre uma alegria mesmo, de verdade, ter você conosco. E muito feliz também, porque você já havia gravado material, mas fez questão aqui de prestigiar a gente e estar aqui com todo mundo nessa festa, né? Para a gente é uma festa. Bom, gente, antes de falar também especificamente do livro, eu queria dizer que esse livro é muito feliz e representativo.
Veja que ele está sendo lançado no Dia do Professor, e aqui é algo que perpassa praticamente todos os grupos, todos e todas, então isso é uma alegria muito grande. E o livro, o professor Marcos falou do grupo, que o grupo tem algumas características, e o livro vai trazer algumas dessas características, né? Então, o professor falou em solidariedade. Eu acho que o livro é muito solidário, porque ele agrega pesquisadores que, em torno do judaísmo, ou do judeu, como queira colocar, desenvolvem pesquisas as mais diversas. Então, há essa solidariedade. Houve a solidariedade no sentido de fazer com que o livro acontecesse, na forma de financiar, na forma de trabalhar, todo mundo junto. Isso é importantíssimo. E ele também, ele tem muito da generosidade do GPDAS, né? Que acolhe todo mundo. E acolhe não só os que são da Universidade Federal de Sergipe, mas os que vêm de outras instituições, como eu, que vim da Federal de Pernambuco, como o Edu, que está aqui, que é da UFRN, o professor Felipe, né? Então, a professora Ana, que está aqui da Paraíba, os colegas que se juntam. Então, eu acho, e não só disso, a gente também está falando de uma generosidade diária, né? A gente não tem só a história, a gente tem aqui quem pesquisa também antropologia e que caminha por outras searas. Então, esse é um livro que eu considero muito feliz, e por uma última razão, porque ele está dando continuidade a um projeto pensado pelo professor Marcos, que é dar uma sequência de um andamento editorial ao GPDAS, criando meios de divulgar o material produzido por cada um de nós. Que isso é uma coisa que eu já defendo há muito tempo. Eu falei isso quando eu fiz meu doutorado, na minha defesa, no meu mestrado. Eu acho que é obrigação nossa, que está na academia, compartilhar o que nós pesquisamos. Sobretudo, nós que somos um grupo vinculado a uma instituição que é pública, que trabalha com o dinheiro público. Então, é nossa obrigação buscar um meio, uma forma de devolver, de alguma forma, o que nos é dado pela sociedade, devolver para ela. Dito isto, eu queria agora franquear a palavra aos colegas que escreveram os capítulos que compõem o Ruá de Resistência, Manifestações da Cultura Sefardita. Então, nessa perspectiva, eu vou respeitar a ordem própria do livro, que está dividida em partes. Então, eu vou começar pela primeira parte, e quem abre essa parte é a professora mestra Priscila Góes. A Priscila Góes, que é da Universidade Federal de Sergipe, formada pela instituição e que trabalha há algum tempo, não só com a instituição, mas também em outras áreas da educação, hoje em sala de aula pela Secretaria de São Cristóvão. Então, professora Priscila, a palavra é sua. Por favor, fale sobre os párias e perseguidos, a visão dos judeus pela Igreja Católica e o criptojudaísmo. Boa noite a todas, a todos. E, em primeiro lugar, eu quero agradecer ao GPDAS por proporcionar, né, o segundo livro do grupo, né, e eu estar nos dois livros, né, por eu estar nos dois livros. E, assim, fico muito feliz mesmo de poder estar nesse grupo, né, como o Marjorie falou. E a nossa obra tem melhorado, né, a gente tem percebido isso, a gente quer que realmente que melhore mesmo. E é um espaço fantástico para a gente divulgar nosso trabalho, né, para que ele não fique... Tem muitas vezes como dissertação, como tese, como monografia, muitas vezes ele fica lá no banco de dados da universidade, mas quando a gente coloca um livro, né, lá na prateleira das livrarias, das bibliotecas, na estante virtual, né, no Amazon, isso dá uma visibilidade maior ao nosso trabalho e alcança pessoas que não conheciam tanto, não sabiam sobre o grupo e sobre as pesquisas, né? Então, também quero desejar a todos um feliz Dia dos Professores, né? É uma profissão difícil, árdua, mas que a gente tem que respirar fundo e desejar aos próximos, né? Principalmente nossos amigos, né? Feliz dia, né? Bem, gente, sobre o capítulo, né? Párias e perseguidos, a visão dos judeus pela Igreja Católica, eu tirei uma pequena parte de um capítulo da minha dissertação no mestrado, né? Porque, assim, a dissertação, eu fiz em Ciência da Religião pela UFES e tiveram várias partes na dissertação e essa foi uma parte de um capítulo, certo? Então, assim, só para dar um panorama geral, né, do que eu trabalhei lá, eu trabalhei sobre quem era o cristão novo, né? Essa figura tão
talvez alguém aqui não, que esteja nos acompanhando não saiba, né? Esse termo seja diferente, né? Cristão novo era aquele judeu que tinha sido convertido à força ou não pelo catolicismo, né? Tanto, principalmente em Portugal, um termo aplicado muito a Portugal, e converso é um termo mais aplicado para a Espanha. Então, quando a gente fala cristão novo, a gente não vai usar muito esse termo, aí vocês já sabem do que é que se trata, né? E criptojudeu também, que é um termo importante, que é a questão do judaísmo escondido, secreto, que muitos cristãos novos, que eram obrigados a serem católicos, acabavam praticando. Então, eu acho que esse tema vai estar presente em vários trabalhos aí. Então, como eu já estou abrindo, eu já vou falando logo, porque vocês já sabem do que se trata, né? E nesse capítulo, né, eu procurei falar sobre a marginalização do judeu, antes mesmo de ser cristão novo, na Europa, mas principalmente em Portugal, né? Eu trabalhei com leis, com questões que a Igreja Católica colocava, que acabava marginalizando o judeu. Ele tinha que ficar na judiaria, ele não podia ficar junto dos cristãos, ele não podia ter um servo cristão e várias outras coisas que eu venho discorrendo no texto, né? Outra coisa também que esse capítulo trata sobre a questão dos sinais distintivos, né? Eu trabalhei com as leis portuguesas, nesse caso especificamente, trabalhei com as ordenações. Eu trabalhei com uma ordenação para Filipinas, que foi a época do trabalho dos processos de requisição que eu estava trabalhando, se encaixava nas ordenações filipinas. Então, foi o que eu trabalhei. O regimento inquisitorial também, tá? Tiveram vários regimentos. Estatutos de pureza de sangue, mostrando nesses documentos como o judeu e o cristão novo, ele estava à margem da sociedade, certo? Então, é um capítulo breve que mostra essa introdução, né? Para quem, eu acho que para quem não conhece a temática, eu acho que é um bom abre caminhos para entender como era a vida de um judeu e de um cristão novo em Portugal, Idade Média e Idade Moderna, né? Que é o período que eu atuo mais. Então, muito obrigada pela oportunidade tanto de estar, né, no livro, quanto de lançar hoje aqui com você. Valeu, Priscila. Muito obrigado pela participação e ainda, assim, super dentro do tempo. Para os colegas que estão chegando agora, nós estamos dando sequência ao lançamento do livro, olha só, aqui, Ruá de Resistência, Manifestações da Cultura Sefardita, certo? Quem acabou de falar foi a professora Priscila Góes, e a gente está abrindo a fala para que cada autor de cada capítulo possa fazer um breve resumo daquilo que contribuiu com o que colaborou para o livro, tá certo, gente? Só ainda para vocês entenderem, os que chegaram agora, o livro está dividido em 3 partes, agrupadas de acordo com um recorte cronológico e também por afinidades de tema, certo? Priscila falou sobre os pares perseguidos, não é? A visão de judeus pela Igreja Católica e criptojudaísmo, e agora quem fala é Fernanda Cavalcante Matos Bezerra. Ela vai falar sobre o discurso católico moderno, a cristã nova enquanto vítima, no caso Justa Pereira. A Fernanda, ela é mestra em História pela Universidade Federal de Sergipe e é professora das secretarias Municipal de Aracaju e Estadual de Sergipe. Então, Fernanda, seja bem-vinda, por favor. Obrigada, Marjones, pela palavra. Boa noite a todos. Antes de começar, eu queria também, assim como Priscila fez, né, expressar a felicidade de parte do grupo, né, do GPDAS, que já estou há 4 anos, e do projeto, né, do livro. Queria desejar também parabéns, assim, à Vanessa, apresentação, lindo, realmente. E um feliz Dia dos Professores, né, a todos os colegas. Bom, em relação ao meu capítulo, né, que sucede o de Priscila, eu me vali de um caso de uma cristã nova da Madeira, Justa Pereira, né, que também eu já estudei no e a partir dela, eu fiz uma análise do discurso, né, da Igreja Católica chamado As Cristãs Novas.
né? Que, ao meu ver, trata-se de uma reminiscência mais antiga, né? Que vem da antiguidade, relacionada à figura feminina, à figura da mulher, né? A restrição da mulher na sociedade, né? Que a igreja absorve, né? Dá continuidade durante o período moderno. Essa mulher agora que, além de não ter um lugar na sociedade, né? De ter restrita a sua condição, né? Seu papel na sociedade. Ela também, assim como adiciona a condição cristã nova, certo? Então, além de não ter um lugar na sociedade, adiciona-se a condição da cristã nova. A cristã nova teve que conviver com essa atribuição, né, que vem da antiguidade e com a própria igreja, né? E isso, ao meu ver, assim, e de fato foi o que ocorreu, né? As mulheres, as cristãs novas, foram tidas como as principais responsáveis, né, pelas práticas criptojudaicas. A exemplo da Justa Pereira, né, que também foi relacionada na Inquisição da Ilha da Madeira. Né? A condição cristã nova vai acrescentar, né, ao papel feminino e vai ter uma maior dificuldade, né, para a mulher agora cristã nova, não apenas a mulher em si, mas também a mulher cristã nova, né, a encontrar um espaço na sociedade portuguesa da época, né? Então, mas ao passo que existia essa visão em relação à cristã nova, as cristãs novas também, mesmo uma situação muito difícil, também tentaram encontrar estratégias dentro da condição feminina para encarar a situação, né? Mesmo numa situação difícil, no cárcere, elas encontraram estratégias, mecanismos, né, para tentar enfrentar aquela situação tão difícil, né? Mesmo numa posição de inferioridade. Então, foi o viés que eu fui para escrever o capítulo do livro, e é isso. Eu agradeço a oportunidade. Muito obrigado, Fernanda. Valeu a participação. Valeu mesmo. Bom, gente, vamos dar a sequência, né, à nossa fala nesse lançamento do Ruá de Resistência, Manifestações da Cultura Sefardita, livro que sucede esse outro aqui, o Nefeste Peregrina, também do GP10, tá certo? À venda nas livrarias, fiquem à vontade. E a gente conversa agora com Tailana Liz de Araújo Pereira. Tailana, que é mestranda da Universidade Federal de Sergipe, já está aí para qualificar o seu trabalho, já mais uma mestra do GP10, e orientanda do professor Marcos, em excelentes mãos, e vai falar sobre Manuel Rodrigues e suas práticas astrológicas, preso pelo Tribunal do Santo Ofício de Lisboa em 1583. Tailana, por favor. Então, gente, boa noite, né? Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer essa oportunidade, né, de publicar, né, o artigo no livro Ruá. E em relação ao título, né, Manuel Rodrigues, suas práticas astrológicas, né, preso pelo Tribunal do Santo Ofício, como Marjones colocou. Manuel Rodrigues, tanto a vida e a trajetória, quanto as práticas astrológicas, são os meus objetos de pesquisa, né, em relação ao mestrado. Em relação à vida e à trajetória de Manuel Rodrigues ele nasceu em torno de 1528, assim como Justa Pereira, né, ele também nasceu na Ilha da Madeira. E quando ele foi processado pelo Tribunal do Santo Ofício de Lisboa, em 1583, ele já tinha 55 anos, e de acordo com o depoimento, né, que ele deu, já tinha 33 anos já que ele morava em Lisboa. E antes dele ser acusado de praticar astrologia judiciária, o Manuel Rodrigues, ele era mercador, e aí acabou, né, participando daquele trato comercial que envolvia os outros cristãos novos. O comércio não deu muito certo, e aí ele preferiu ficar em Lisboa e executar o seu ofício de astrólogo.
O trabalho é interessante. Eu enxergo Manuel Rodrigues como uma figura de resistência, né? Porque de que forma? Mesmo com o avanço da Contra-Reforma no século XVI, com o avanço também da censura inquisitorial, né, no qual cada vez mais a Inquisição engrossava os seus catálogos com livros proibidos, inclusive as obras de astrologia judiciária eram proibidas, o Manuel Rodrigues ele optou por exercer o ofício dele de astrólogo publicamente. E aí ele morava, né, de acordo com o processo inquisitorial, ele morava na Rua da Graça, em Lisboa, na calçada Jogo da Pela, e na casa dele, na residência, ele recebia várias pessoas, diversos homens e mulheres iam na casa do Manuel Rodrigues para realizar essas consultas astrológicas, né? E, inclusive, ele tinha até já fama em Lisboa, né? Então, a fama de Manuel Rodrigues era que ele, né, deitava juízos, descobria, né, objetos perdidos e furtados, né? E, além do mais, ele também tinha uma fama de que ele lançava juízos em relação aos cometas. Por exemplo, aparecia um cometa, e aí ele ia e fazia, né, um prognóstico. Ele era um homem de letras, ele sabia latim, sabia astrologia, sabia matemática, né? Também ele estudava, né, sobre a questão das esferas, muito importante para quem era astrólogo. E o que eu consegui perceber foi que, no conjunto, né, a posição dele, a posição social dentro do microcosmo, não era uma posição tão ruim assim, apesar, né, dele ser cristão novo. O fato dele ser astrólogo, o ofício dele, de Manuel Rodrigues, era muito solicitado pela população local. E, geralmente, o astrólogo também ele era uma figura respeitada. Não era pela Igreja Católica e nem pela Inquisição, mas pela população local, sim. Outra coisa, o nome dele, né? No corpo do processo inquisitorial, ele assinava Manuel Roís da Ilha. O sobrenome Roís, né, é algo muito familiar nos debates historiográficos a respeito da identidade, da memória, da trajetória dos cristãos novos, por quê? Quando você vai na Torre do Tombo, e aí quando você percebe os cristãos novos acusados, muitos tinham o sobrenome Roís, que seria a abreviatura do sobrenome Rodrigues. Então, fazendo análise, Manuel Rodrigues nasceu em 1528. Se ele nasceu em 1528 e era cristão novo, então os avós de Manuel Rodrigues, eles eram judeus. E como a gente sabe, no final do século XV, começou a haver essas conversões forçadas, né? Muitos judeus foram obrigados a se converterem ao catolicismo. Mesmo com essas conversões forçadas, muitos judeus, eles optaram, né, por exercer o judaísmo secretamente, cuja prática, né, é conhecida hoje como criptojudaísmo. O que é que vai acontecer? Esse criptojudaísmo, ele vai estimular desconfianças, né, entre os católicos, né, que acusavam os judeus que haviam se convertido apenas para receber cargos, apenas para receber benefícios próprios e por aí vai. E isso acabou estimulando, né, o surgimento do Tribunal do Santo Ofício. Só que, assim, o Tribunal do Santo Ofício, o foco não era só perseguir os judeus que praticavam secretamente o judaísmo. Outras práticas e saberes que eram relacionadas aos judeus foram perseguidas, inclusive a astrologia. Em Portugal mesmo, a maior parte dos astrólogos, ou eles eram judeus, ou eles eram de origem judaica. Aí vamos supor os exemplos. Mestre Guedelia era judeu, Abraão Zacuto, né, que a gente também conhece, José Vizinho e Manuel Rodrigues também. Em relação ao tipo de astrologia que Manuel Rodrigues praticava, era astrologia judiciária. Essa astrologia judiciária, ela não é a mesma coisa que a astrologia clássica. De que forma? Na astrologia clássica, né, os antigos, eles procuravam prever o futuro através da posição das estrelas. Na astrologia judiciária, que vai se desenvolver na Península Ibérica, né, durante o momento da expansão dos árabes, né, geralmente a pergunta que o astrólogo recebia são esses tipos de pergunta: identidade do ladrão, paradeiros de objetos perdidos e furtados, né? As pessoas faziam também perguntas em relação aos momentos favoráveis. Qual era o momento favorável para executar uma guerra, assinar um acordo político, né? Hoje em dia, a astrologia judiciária, os astrólogos não falam mais judiciária. Hoje em dia, o termo é astrologia horária, e essa astrologia, ela teve uma influência, estou terminando já, ela teve uma influência, né, da astrologia medieval árabe. E como a gente sabe, quando a gente fala astrologia medieval árabe, a gente não está só se referindo aos muçulmanos que falavam árabe. Muitos judeus falavam árabe, né? Um exemplo de astrólogos judeus que falavam árabes e que contribuíram com a expansão da astrologia na Península Ibérica foi Gabirol,
Abraão e Benizera também foi muito importante, e Abuláfia. Então, além disso, né, a gente vai fazer, eu estou fazendo uma análise dos livros, dos 25 livros, né, que ele possuía, e também das práticas investigadas, né, pelo TSO. O objetivo é tentar reconstruir a visão de mundo de Manuel Rodrigues, né, escavar o seu universo mental, analisar toda a sua bagagem cultural, né, e no conjunto, né, esses 25 livros que ele possuía, né, tinham um valor inestimável, proibidos pela Inquisição, mas era essencial para quem executava o ofício de astrólogo. Terminado. E em relação aos objetivos da minha pesquisa, né, é mostrar a importância que os judeus e os cristãos novos tiveram, né, em relação às práticas, a importância que eles tiveram na propagação das práticas astrológicas em Portugal, e também, né, mostrar as permanências da astrologia medieval árabe no imaginário do século XVI. Tinha até tinha mais coisa para falar, mas aí deixa, né, o tempo já acabou, já. Viu? É porque é muita coisa, gente, esse processo é tanta história, tanta coisa, que a gente fica assim, sabe? Mas, olha, gente, quando eu publiquei esse artigo, minha pesquisa estava ainda numa fase muito embrionária, eu não tinha nem plano de redação, né? Então, novas descobertas, né, foram realizadas, o processo também não estava transcrito por completo, né? Mas tem muita coisa interessante. Além de astrólogo, ele também produzia boticas, viu? Ele produzia remédios. É bem interessante, viu? Obrigada. Eu que agradeço. Valeu, Tailana. Só para constar, a Tailana está dando aquele traço internacional ao nosso evento. Ela que está na Finlândia, ainda por lá, por conta da pandemia. E por lá já quase 2 da manhã, né, Tailana? Isso, vai dar 2 horas já. É isso aí. Mas tudo vale a pena, né? Vale, ainda bem que você está aqui com a gente. Muito feliz. Obrigadão, viu, minha querida? Nada. Gente, a próxima pessoa que falaria seria a Isis Carolina. Ela falaria sobre o criptojudaísmo hispano-hebreu, o mito do judeu infame e malfazejo. Só que ela não está presente, né? Então, assim, para que vocês tenham realmente acesso a isso, eu sugiro que vocês comprem o Ruá de Resistência, Manifestações da Cultura Sefardita. Sim, já está à venda. Então, esse capítulo encerra a primeira parte do livro. A segunda parte do livro é composta por 2 textos. Um de Hernânia Santana, que vai falar daqui a pouquinho, e o outro de Nelson Santana, que é quem fala com a gente agora. Nelson, que é mestre em Ciências da Religião, mestre em História, achando pouco agora doutorando em Sociologia, sambando na cara da gente, e ele vai falar sobre o judaísmo no Brasil holandês, o processo de institucionalização nesse período de ocupação, de 1630 a 1654. Nelson, meu querido, palavra toda sua. Nelson, o áudio, por favor, pode liberar. Agora sim. Renovando boa noite a todos, agradecendo pela presença de todos, de maneira especial agradecendo ao professor Dr. Marjones pela possibilidade de participar do livro, e ao professor Marcos, líder do GPDAS, pela oportunidade de estar participando de mais essa empreitada do grupo, e dizer da alegria que é fazer parte desse grupo, né, que tanto nos incentiva, é uma honra fazer parte de um grupo tão qualificado, de tão grande produção, né, já se vão 7 anos aí de muitas alegrias, ao lado dos colegas e amigos do GPDAS. Então, para hoje, a gente vai fazer uma breve apresentação da nossa contribuição para a obra Ruá de Resistência, que, de maneira semelhante o já exposto por alguns colegas, também faz parte de um trabalho mais amplo, né? Assim como o trabalho da professora Priscila, o nosso também é uma parte de nossa dissertação no mestrado em Ciência da Religião. Lá a gente tratou de uma maneira mais geral acerca da institucionalização do judaísmo no Brasil holandês, e o propósito do capítulo é justamente dar um enfoque específico sobre essa questão nesse período da história brasileira, né? Só para não perder o bonde da história, aproveitando, antes de passar o capítulo mesmo, reitero, como foi dito anteriormente, parabéns aos professores, né, tantos professores aqui presentes, mas de maneira especial gostaria de focar principalmente no professor Marcos, anteriormente,
mas um agradecimento também especial à professora Marina Correia, que está aqui presente e que tem uma importância fundamental no desenvolvimento das nossas pesquisas lá no mestrado. Passando, então, o que nós abordamos nesse capítulo, como o próprio título já dá a entender, né? A gente sabe que esse período do Brasil holandês ficou muito famoso por ser caracterizado como o período no qual foi fundada a primeira sinagoga das Américas, né? Então, é um período de, digamos, um apogeu da religiosidade judaica aqui no Brasil. Então, um momento bastante marcante. Mas, quais seriam os contornos desse momento importante para o judaísmo, né? Especificamente sobre o aspecto religioso, quais seriam os parâmetros em que essa religiosidade foi praticada no Nordeste brasileiro? É justamente isso que a gente propõe discutir nesse capítulo. Uma das coisas que a gente aprendeu lá no mestrado em Ciência da Religião é que todo grupo religioso tem uma série de manifestações. Um desses tipos de manifestação é justamente a institucionalidade. De maneira geral, os grupos religiosos necessitam desse aspecto, né, da institucionalidade. Alguns autores elencam quais seriam os aspectos principais dessa institucionalização. Por exemplo, Klaus Rock fala sobre formas de organização, direito, perícia religiosa, apenas para citar 3 itens que poderiam caracterizar o que é um processo de institucionalização. Então, nós procuramos discutir ao longo do capítulo justamente como é que os judeus buscaram estabelecer instâncias da sua convivência religiosa nesse sentido. Como eu disse anteriormente, organização, se eles produziram algo no âmbito do direito, questão da perícia religiosa, e é isso que a gente discute. Nós subdividimos o capítulo em 3 partes principais, seriam 3 subtópicos. No primeiro, a gente fala sobre o que seria a institucionalização no Brasil holandês, de maneira geral, onde a gente faz uma introdução, apresentando dados mais gerais sobre quem foram os principais personagens nesse processo de institucionalização, uma pequena cronologia de como é que se deu esse processo, né, quais foram essas fases, enfim, um panorama geral. No segundo momento, a gente trata do que seria a estrutura e a vida sinagogal, onde, como o subtópico já dá a entender, a gente vai mais diretamente para a vida dentro da sinagoga. Como era que se dava esse processo de institucionalização de maneira mais prática? Quais eram os regulamentos? Como é que, por exemplo, eles se organizavam no aspecto financeiro? Toda a comunidade precisa, de alguma maneira, ter recursos para se autossustentar, né? Aí tem uma importância fundamental o livro de Atas, que mostra para a gente o que seria uma espécie de constituição dessas comunidades no Recife, só chamando a atenção, eram 2, né? A famosa Tzur Israel e também a comunidade de Magen Abraham. A gente trata nesse aspecto, nesse ponto do capítulo, de alguns aspectos da administração da comunidade, quais eram os principais cargos ocupados, citamos alguns regulamentos, enfim, uma visão mais interna mesmo de como era a vida nessas sinagogas do Brasil holandês. Por fim, num terceiro momento, nós discutimos o que nós chamamos de algumas das realizações dessas congregações, das congregações de Tzur Israel e de Magen Abraham, ou seja, o que é que esses judeus do Brasil holandês conseguiram estabelecer? Óbvio que não dá para tratar de tudo, mas nós elencamos algumas das realizações que podem elucidar a nossa pergunta, que é se efetivamente essa institucionalização foi exitosa. Para se pensar em institucionalização da comunidade judaica, alguns sábios dizem que são necessários, no mínimo, 3 tópicos principais, 3 itens principais, que seriam o estudo da lei, a Torá, o serviço a Deus e a caridade. Nesse tópico, nós analisamos como é que essa comunidade se portou em relação a esses 3 itens. Ao final, nós fazemos uma conclusão, na qual fazemos um levantamento e nos propomos a responder minimamente a essa pergunta, que a gente vai deixar esse gostinho aí de curiosidade para quem só quiser saber qual foi o resultado desse questionamento, dá uma olhadinha aí no nosso livro. E já chegando ao final da nossa fala,
Mais uma vez, só reiterar o agradecimento pela oportunidade de participar e desejar novamente uma boa noite a todos. Valeu, Nelson. Muito obrigado, meu querido. Dando boa noite aqui aos que estão chegando à sala agora, o Mirella, o Tiago, sejam bem-vindos. E também reiterando boa noite a alguns professores que estão aqui acompanhando o lançamento do RUA. Professora Marina Correia, da Universidade Federal de Sergipe, muito atuante no departamento e também no programa de pós-graduação. A professora Ana Monique, aqui da UFPB, Universidade Federal da Paraíba. Professor também José Edmilson, da UFRN, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então, todos sintam-se muito acolhidos e saibam que estamos muito felizes com a presença de todos. Agora, quem vai seguir falando sobre a sua produção dentro do RUA de Resistência é Hernânia Santana, que é graduada e mestra em História pela Universidade Federal de Sergipe, e ela vai trazer um tema bem controverso para a gente, que envolve um indivíduo em particular, e ele é o objeto central da pesquisa dela, que se chama Uma Alma em Litígio em Amsterdã, no século XVII. Então, Hernânia, minha querida, a palavra é sua, aqueles clássicos 5 minutos estão valendo. Bom, boa noite a todos, boa noite aos professores do GPDAS, boa noite aos professores que estão presentes na live. E como os colegas falaram também, o meu capítulo, que é o 6º aí da segunda parte do livro, ele é também um fragmento aí, digamos assim, da minha dissertação de mestrado e que foi adaptado para a publicação nesse livro, né? Que trata do mesmo tema, lógico, da minha dissertação, que é que centra na figura do Uriel da Costa. Uriel da Costa, que é um personagem bastante conhecido, ele já foi estudado por tantos autores, alguns de maneira superficial, outros de uma maneira mais profunda, mas o meu objeto na dissertação do mestrado é entender, estudar a trajetória intelectual do Uriel da Costa a partir das paisagens histórico-culturais, os lugares por onde ele passou, as suas influências, etc. Então, quem é Uriel da Costa, né? Uriel da Costa é um cristão novo, ele nasce no Porto, Portugal, mas ele é filho de mãe judia. A mãe dele vem ainda quando criança, junto com as 30 famílias que vieram de Castela para Portugal, e lá é que ela se casa, e Uriel da Costa já nasce cristão novo. Portanto, a mãe dele, que era judia, passou pelo processo de conversão forçada, né? E daí ele vive lá, estuda, se forma em Direito Canônico pela Universidade de Coimbra, e depois de 23 anos, mais ou menos, quando o pai dele morreu, ele empreende uma fuga para... Por que ele foge para Amsterdã? Segundo ele, para professar a fé dele, judaica, porque lá, além de ser proibido, e porque ele foge, porque tinha aquela questão da proibição dos cristãos novos saírem de Portugal. Foge com toda a família e foi para Amsterdã porque tinha uma relativa tolerância a se praticar, porque, de certa forma, era liberado. Então, ele vai se abrigar da comunidade. Só que lá, e eu vou falar muito breve, porque senão vocês não lêem mais. Então, só que ele vai passar por uma série de excomunhão dentro da própria comunidade judaica. Então, ele passa por uma, ele se reconcilia, ele passa pela segunda, ele se reconcilia, e pela terceira, ele resolve, ele passa pela terceira, se reconcilia, ele comete o suicídio, né? E ele fala, por que ele vai fazer isso? Porque anota algumas contradições da lei oral. Na verdade, ele se depara com o Talmud e ele começa a contradizer algumas coisas, dizer que a lei é aquela verdade. O Talmud não era verdade, a lei oral não era verdade, porque ela contradiz a Torá. Então, ele vai apontar uma série de questões, né, de ideias contrárias, que ele chama de farisaicas, né?
É tanto que ele publica em Amsterdã um livro pelo qual ele vai ser preso, o livro tem massas, assim, a vida, estou dizendo desgraças, porque ele chama de injustiça, é o suicídio. Então, o que é que vai acontecer? Ele se depara com a lei oral, o Talmud, que ele não conhece, e ele dá algumas ideias dentro do Talmud, e vai publicar um livro que chama Exame das Tradições Farisaicas. Ele chama de leis farisaicas, justamente essas questões que ele é contrário. Posteriormente, quando ele se reconcilia pela última vez, ele passa por um processo de um ritual, né, que é um ritual que tem que passar dentro da comunidade para se reconciliar, que ele acha a maior humilhação da vida dele. Então, a partir daí, ele se reconcilia só para deixar a carta lá, passando, escrevendo o processo que foi o processo da cena, né, do cenário, do ritual que ele passa, que foi humilhante para ele, e ele coloca isso como a maior injustiça que ele passou dentro da comunidade, e realmente ele vai ser perseguido, ele vai ser apedrejado, ele perde contato com a família, ele é separado da família porque a família também não quer falar com ele, mas no final ele deixa uma carta-testamento, que essa carta vai ser estudada por muitos autores posteriormente, contando toda a sua história. Acho que o importante de se entender o Uriel da Costa é que ele, no final da pesquisa, a gente percebe que ele é só um representante de um universo de cristãos novos que sai em busca da fé, e por ter se apartado da lei e não ter conhecido, perder um pouco de contato com o conhecimento, com as práticas judaicas, eles se estranham. Então, ele é muito... ele é muito lido, muito estudado, porque ele é um cara que realmente faz um livro, publica um livro, então ele tem uma certa notoriedade, então ele tem essa certa notoriedade, e depois ele termina como deísta, ele nega todas as religiões e termina como deísta. Então, na verdade, é importante para a gente entender que não era só Uriel da Costa que passou por isso, não foi só ele. Existem outros de forma anônima, né, que não foram, e vários outros que voltam para lá para continuar, para professar sua fé, e terminam desistindo porque não se adaptaram a essas novas práticas, eles desconheciam totalmente. E é isso, a pesquisa gira em torno disso. Boa noite para todos, eu agradeço a participação. Valeu, Hernânia, obrigado. É só para dizer, gente, eu acompanhei a defesa do mestrado de Hernânia e foi maravilhoso. Foi muito bacana ouvir toda essa história com mais detalhes. Inclusive, professor Marcos, vendo as apresentações, eu fico com a sensação que a gente está precisando de organizar um evento que a gente possa falar mais demoradamente. Seria ótimo. Fica aí essa sugestão para a gente, viu? Pessoal, antes de seguirmos para agora o glorioso Newton, eu queria só fazer o registro aqui que a Mirela Braga, ela que entrou aqui, é convidada da professora Ana, ela é doutoranda da Universidade Federal de Pernambuco, pesquisas BNEM no SIM, aqui no Nordeste, e seja bem-vinda, viu, Mirela? Cadê? Se quiser dar um oi aqui para... Aê! Boa noite. Obrigada a todos e todas. Me sinto muito contemplada e feliz. Eu estava em outro espaço, mas eu fiquei, não, eu tenho que participar, tenho que ouvi-los e ouvi-las, para me dar ânimo, ainda mais ânimo, para seguir. Eu estou na fase final, na verdade, eu vou já defender, acho que até fevereiro eu estarei defendendo a tese. Então, eu estou no recorte, assim, da escrita final. Mas muito bom. Aquele momento corrido, né? Mas seja bem-vinda, minha querida. Muito obrigada. Eu vou deixar vocês seguirem, vou ficar só aqui na expectativa. Ok, obrigado. Gente, encerramos a segunda parte com a Hernânia, e ainda mantendo esse clima de assuntos mais polêmicos dentro dos nossos estudos, a gente agora vai ouvir um pouquinho do Newton Bruno, que é graduado e mestre em História pela Universidade Federal de Sergipe, e que publicou aqui com a gente o texto Os Escritos de Istambul. Então, Newton, você que é bom dessas histórias, a palavra é toda sua, meu querido.
aqueles 5 minutos também, que a gente tem que se encaixar nele. A palavra é sua, vamos lá. Tá ótimo, tá ótimo. Muito obrigado, Marjones, muito obrigado ao professor Marco Silva e muito obrigado a todos aqui que estão no grupo de pesquisa. É um dia bastante significativo, é um dia do professor, e eu lembro muito bem, até hoje, o dia em que eu entrei na sala do professor Marco Silva. Eu estava com... É que eu era um quase... Foi no final do primeiro período, e eu entrei com Estrela de Davi e com esse chapeuzinho aqui, eu ainda tenho, tá surrado, mas eu ainda tenho... Eu gosto desse tipo de chapéu, sabe? Eu entrei e perguntei o que ele pesquisava. Assim, o interessante foi o seguinte, o interessante é que eu queria, desde antes de eu entrar na universidade, queria pesquisar sobre o judaísmo. Eu queria pesquisar, porque desde pequeno, isso é um relato familiar, isso é um relato muito particular. Desde pequeno eu ouço meus pais, meus tios do sertão, dizerem o seguinte, olha, o povo de Deus é o povo de Israel. Ali é o povo escolhido. E um dia nós vamos estar do lado deles. Um dia... Tinha essa questão de profecia, tinha toda essa questão de religiosidade no meio disso também. Então, eu sempre fui um apaixonado pelo judaísmo e eu procurei o GPDAS, sabendo aí que se pesquisava isso na época. E foi um divisor de águas muito importante em minha vida. Bom, o capítulo, que eu irei falar, né, é os escritos de Istambul. O interessante é que esses escritos de Istambul, eles foram achados nas minhas andanças aí pela internet. Eles foram achados eles foram 17 livros, na verdade são 17 livretos pequenos, a maioria ali variando entre 15 a 16 páginas, e estão todos em ladino, não estão em português nem em espanhol, mas sim em ladino, e pertenciam ao Israel Revá, né? Eles me chegaram graças à Biblioteca da Aliança Israelita Universal, que é sediada em Paris, e eu, nas minhas andanças aí, nas minhas 1000 andanças na internet, eu acabei me deparando com estes escritos em ladino. São 17 escritos, 17 livretos, e aí eu fui me aventurar, que foi um grande desafio aprender ladino. Tudo bem que dá uma aparência com o espanhol, mas olha, aparência engana, porque tem muito falso cognato. Eu até pedi, eu lembro que até foi o Nelson, daqui do grupo de pesquisa também, que me passou um dicionário de ladino também. Eu acho que foi o Nelson ou foi o Gênesis, não sei quem foi, não sei qual dos dois foi. Mas eu me aproximei muito e também, para ler em ladino, demorei muito também para ler cada um desses pontos em ladino. A minha aproximação, inicialmente, seria a de estranhar esses pontos, como o próprio Darton fala, porque naquele livro, o Grande Massacre de Gatos, tem um capítulo, né, que é as histórias que os camponeses contam, que o Darton, ele se aproxima muito dos contos medievais, contos de origem, contos modernos, não medievais, contos modernos, alguns de origem francesa, alemã, italiana, inglesa, são esses quatro povos, e eles se aproximam com um certo estranhamento. E a partir daí ele vai fazendo suas anotações. Então foi com esse pensamento inicial que eu fui ler esses livros, eu fui ler estes contos. Lógico que, como estava muito... este capítulo foi a minha primeira aproximação, e posteriormente eu ainda dei uma entrada ali sobre o que o Campbell e o Mircea Eliade, eles falam dessa literatura, sobre a literatura. Porque a minha intenção é ver aspectos
o significado mítico que possa surgir dentro destes contos. É algum aspecto, algum significado mítico que possa vir a surgir dentro desses contos. E por isso que eu vou pincelando ali entre o Campbell e um pouquinho ali do Mircea Eliade, porque os dois eles se comunicam muito bem. Né? Os dois eles se comunicam muito bem neste capítulo. Aliás, muitas vezes o que o Campbell fala já foi falado pelo próprio Eliade. Claro que o Campbell, por ser posterior, ele acrescenta muita coisa ao trabalho do Mircea Eliade. Então, essa foi uma primeira aproximação. É um capítulo muito que promete os contos. Os contos em ladino, eles possuem de tudo, possuem traição, possuem histórias de lealdade, histórias do bom costume que apregoam uma certa moralidade ladina. E o mais importante, né, eu não falei da data desses contos. Esses contos foram publicados entre 1932 a 1934 em Istambul, do século passado. Então, são contos contemporâneos, embora ainda escritos em ladino. Espero que leiam, espero que gostem, embora seja um pontapé inicial aí de uma futura pesquisa. Muito obrigado ao Mar Jones, muito obrigado ao professor e obrigado a todos os meus colegas aqui. Valeu, Bruno. Valeu, Newton. Muito obrigado, meu querido. Gente, como vocês ouviram agora há pouco o Newton Bruno falar, esses escritos de Istambul são recentes, né? Trata-se de uma escrita contemporânea, e é justamente por isso que o capítulo do Newton abre essa terceira parte do livro. É quando a gente começa a tratar de assuntos que estão mais ligados à contemporaneidade, e por isso estão agrupados dessa forma. Nessa perspectiva, também informo que aí a gente já começa a se aproximar do fim dessas apresentações, porque agora restam poucos capítulos, já que a gente está na terceira e última parte do livro. A próxima parte foi escrita por mim, o próximo capítulo, né? Eu citei o nome de todos, vou citar o meu, Mar Jones Pinheiro, certo? Eu sou doutor pela Universidade Federal de Pernambuco, né, doutor em antropologia, e a minha escrita no Rua de Resistência, ela traz também um recorte da minha tese do doutorado. E o que foi que eu pesquisei? Eu continuei pesquisando um tema que eu acompanho desde o mestrado, que é a morte entre os judeus. Então, nesse estudo, eu vou falar um pouquinho desse significado da morte para os judeus. E, no caso, ressaltando alguns pontos que eu considero bem relevantes, como o significado, aquele entendimento que os judeus têm do que é alma, toda a importância e o traçado, a pontuação que é dada na sua elaboração do que é morte, do que é vida, dentro do que diz a Torá. Sigo também falando um pouco sobre ressurreição, sobre reencarnação e sobre também os mundos que o judeu considera que existam dentro desse estágio que vem após a morte, não é? Se é que vem após a morte e que mundos seriam esses. Então, é uma pesquisa que, num dado momento inicial, quando no mestrado ainda, ela tinha um caráter muito de identificar costumes, tradições, ritos, toda essa ritualística que envolve a morte e o morrer para o judaísmo, e dentro da tese, acaba que a gente vai ter uma discussão mais conceitual de ideias, de significados, e deixa também, assim, muita gente pergunta, e a que resultado você chegou? Aí também é difícil, a minha resposta é sempre, é complicado resumir essa resposta em uma frase, um parágrafo, porque quando você para pensar a morte, o significado dela, como você vivencia, experiencia isso, que na verdade você não experimenta, não é? É uma questão muito, assim, você pensar que, como é que eu vou experimentar a morte? Não, eu só posso supor, especular, né? E eu não vou ter como contar essa morte, porque eu já estarei morto. Então, é um tema que é difícil de você falar, difícil de você tentar até aproximar,
porque trata de um assunto doloroso, não é? Por mais que você tenha toda uma concepção dentro de uma religião, se a morte é aquilo ou não, você tem um aspecto que é como é que você conversa com as pessoas sobre um assunto que é tão difícil para elas, como é que se faz uma pesquisa dentro desse parâmetro. Então, para finalizar também, não quero me estender muito, não teria resposta para o que é exatamente esse significado, porque quando eu vou discutir tudo isso, eu ainda tenho que discutir previamente uma coisa que é fundamental nos dias de hoje, não é? É que judeu eu sou, né? Quando eu fui descobrir o que era morte para o judeu, eu me deparei com essa outra questão anterior. A gente está falando de que judeu, né? É o judeu de afinidade religiosa, é o judeu por um caráter étnico, é o judeu sob que perspectiva, né? Então, a partir dessa construção é que eu vou poder responder o que significa, de fato, essa morte para o judeu, né? Então, a pesquisa trata sobre isso, o capítulo fala sobre isso, passa ali pelo um dos assuntos preferidos do professor Marcos, que é a Cabala, porque a gente tem que falar dos níveis da alma, e é um dos motivos desse livro. Vocês vão perceber que a gente está falando da Nefesh, agora do Ruá, e virão ainda Neshama, né? A gente ainda vai ter todas as outras fases que vão dar continuidade a esse segmento editorial do GPDAS. Então, obrigado pela atenção de todos e todas. Eu vou passar agora a palavra para o professor Marcos Silva, que vai falar sobre a produção dele. Professor Marcos, que é líder do GPDAS, nosso coordenador, nosso mestre aí na caminhada, e que ele fala sobre a seguinte... Antes de professor Marcos, que vai falar por 2, eu vou cortar, professor, o senhor, eu ia atropelar aqui, mas antes a gente vai ouvir o Eduardo Rocha, o professor Eduardo Rocha, que é formado bacharel em Ciências Sociais pela Universidade do Vale do São Francisco, a Univasf, e também mestre em Antropologia Social pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, doutorando pela mesma instituição, e me corrija, Eduardo, se a gente já tira o ando aí, já é doutor, porque a época que a gente produziu o livro, você ainda estava como doutorando. Então, se já doutor, me corrija, por gentileza. Você que vai falar sobre reativar o marranismo, princípios da investigação e contraproposta epistemológica. O marranismo, gente, que é um assunto hoje que está em pauta em vários debates, dentro e fora da academia, tá certo? Então, por favor, Eduardo, você que eu conheci hoje, pessoalmente, assim, de forma virtual, seja bem-vindo, a palavra é sua. E professor Marcos, segura aí a onda, que já é o senhor. Professor Eduardo. Obrigado, professor Marjones. Boa noite a todas e todos. E, professor, não, eu ainda sou doutorando, o prazo é para fevereiro e março do ano que vem, e provavelmente eu estendo um pouquinho mais, porque a pesquisa em antropologia está demandando muito agora nesse contexto de pandemia, justamente por conta dessa dificuldade de fazer contato com os interlocutores, né? E, então, queria agradecer pelo espaço, pelo convite, pelo acolhimento, pelo carinho. E, professor Marcos, você é uma pessoa incrível. Desde o dia que eu lhe conheci, eu falei, cara, que pessoa bacana, que professor inspirador. E aprendi muito com você e continuo aprendendo. Nesse evento aqui eu estou aprendendo muito, absurdamente muito. Eu estou vendo coisas muito interessantes. E eu sou antropólogo, como o professor Marjones falou, e que faço uma linha de pesquisa chamada Antropologia da Ciência. Então, eu estudo práticas científicas. E que o capítulo que eu intitulo de Reativar o Marranismo, Princípios de Investigação e Contraproposta ou Contraposta, como eu coloquei, epistemológica, vai muito no sentido de uma reflexão filosófica de autores dentro da antropologia da ciência e de filósofos que dialogam com essa área. Então, lamento e fico envergonhado, porque vocês todos são pesquisadores na área específica do judaísmo, da cultura sefardita, do marranismo, e eu não, mas ao mesmo tempo eu me sinto muito orgulhoso pelo meu texto, por esse singelo texto que aconteceu no encontro que eu tive com o professor Marcos como seu aluno. Então, eu quero marcar sempre essa minha posição de estudante, de aluno, de aprendiz, e só tenho a agradecer, né? Obrigado. Então, o texto que eu intitulei de Reativar o Marranismo, Princípios de Investigação e Contraposta Epistemológica,
tem um valor sentimental e político para mim. Eu me sinto muito orgulhoso de que a minha experiência com o professor Marcos tenha resultado nesse texto e que, por meio de sua avaliação, o texto pôde compor um capítulo desse belíssimo livro, né, Rua da Resistência, organizado pelo professor Marjones. Eu estou feliz em participar desse evento e orgulhoso que meu texto esteja num livro tão necessário e importante, ao lado de outros grandiosos textos de professores e colegas super competentes. Quando eu falo que esse livro sobre a cultura sefardita é necessário, tem muito a ver com um argumento que eu desenvolvo no meu texto. Reativar o marranismo é uma crítica que eu faço às epistemologias e políticas ocidentais, coloniais e modernas, tomando como principais elementos empíricos os estudos do marranismo no Nordeste, né, através da pesquisa do professor Marcos. Para tanto, eu tomo 2 pontos de partida para efetuar uma crítica epistemológica. Então, a antropologia vem prestando atenção na forma como vocês, historiadores, constroem a pesquisa, né? E na antropologia a gente faz muito trabalho comparativo, né? Mas não se trata de uma comparação com realidades específicas, porque não se contrasta, né? Culturas específicas, situações específicas. A comparação é no nível analítico, né? Então, a gente, orientado por uma problemática, a gente faz uma comparação para tentar adentrar em debates que importam para a disciplina e para a cultura, para a política, para o Estado, para a sociedade de modo geral, né? Então, lembrando que toda crítica epistemológica, ainda mais no caso dos massacres e perseguições, e marginalidade da cultura sefardita, é, antes de tudo, uma crítica ao genocídio de um povo. E no plano do processo de construção do conhecimento, trata-se de chacoalhar os principais divisores da modernidade, né, que é a relação subjetiva e objetiva, humano não humano, nós, eles e a maior de todas, a relação natureza-cultura. Trata-se de uma forma de criar um espaço de problematização dos efeitos da colonização do Estado católico perseguidor e suas instituições. O primeiro ponto, né, eu falei que o texto, eu tenho 2 pontos de partida, né? O primeiro ponto deles é um convite da filósofa e crítica da ciência Isabelle Stengers, que eu aceito seu convite. E o segundo ponto de partida, que eu já falei, são os trabalhos do professor Marcos. A Isabelle Stengers é uma das maiores críticas às instituições modernas e à forma como outros conhecimentos que não os ligados ao Estado dominante vêm sendo destruídos. Em seu texto, Reativar o Animismo, é o texto da Isabelle Stengers, a autora mostra como os conhecimentos chamados de tradicionais, vistos como menores, como subjetivos demais, como incertos, irrelevantes, podem servir para mostrar que os conhecimentos objetivos modernos científicos de Estado não funcionam muito bem, ou que atuam no sentido de apagar toda a diversidade que não é orientada pela sua racionalidade, né? As pesquisas do professor Marcos sobre o criptojudaísmo apresentam conhecimentos, processos de poder, histórias de perseguições, fluxos de transformações muito próximos do tipo de conhecimento que vem sendo apagado pela modernidade, né? O tipo de conhecimento que vem sendo, o tipo de movimento que vem sendo criticado pela Isabelle Stengers. A modernidade, eu pontuo, é preciso lembrar que ela é ambígua, né? Assim como o capitalismo também o é. Então, eles tragam para si aquilo que lhes interessa numa determinada manifestação cultural e dizimam aquilo que não lhes interessa, né? Então, reativar o marranismo é, portanto, a minha proposta de agir em conjunto, insistindo naqueles que foram desconvidados da modernidade, convidando-os a redefinir o que a modernidade separou, neste caso, tudo que é cultura e tudo que é natureza e os respingos dessa separação. Levar o marranismo a sério, reativando, é afastá-lo do polo da representação, assim como o polo da naturalização. Recuperar a história das perseguições e reações dos novos cristãos, em terras nordestinas, é em si uma tarefa de resistência, uma tarefa de contrapoder, já que se trata de demonstrar outras relações com o ambiente, com os animais, forças do cosmos, divindades, tudo nesse mesmo plano de ação com os humanos. É basicamente isso que eu trato nesse capítulo, e muito obrigado mesmo, já falei e repito, estou bastante orgulhoso e impressionado com tudo que eu estou aprendendo hoje aqui. Obrigado. E os parabéns aqui também para o Eduardo Rocha. Muito obrigado, meu querido. Muito felizes ficamos com sua participação no Rua de Resistência. E não se afaste não, continue com a gente, continue próximo, viu? Meus queridos, a gente segue aqui com a nossa sequência. A palavra agora vai
para o professor José Edmilson Felipe da Silva. E aí, olha, presta atenção que o cara aí é tarimba. Então, o professor, ele é formado em pedagogia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ele é mestre em ciências da linguagem pela Unicap, Universidade Católica de Pernambuco, e também doutor pela universidade, doutor em, vou até aqui confirmar, educação, isso mesmo, pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Pesquisa Libras, genealogia, marranismo, homem danado, viu? Então, ele vai agora também falar, ele que veio ainda dar mais força e densidade à produção do GPDAS no Rua de Resistência. Ele vai falar aqui para a gente com o capítulo Reminiscência Marrana e Pós-Marranismo Potiguar. Professor José Edmilson, grande alegria estar com o senhor está com a palavra. Sem áudio, professor. Habilite o áudio do senhor. Ok? Agora sim. Leitura labial, ninguém faz leitura labial aí, não, né? Ninguém é surdo, não. E o pior, professor, eu já estava achando que eu cometi uma gafe, né? Porque eu nunca tinha falado com o senhor. Eu disse, meu Deus, será que o professor vai se comunicar por Libras e eu paguei esse papel horroroso aqui? Mas não, ainda bem, estou ficando aliviado. Estou com o livro aqui, Lunário Perpétuo, né? Você deve conhecer, né? Estava pesquisando sobre isso. Estou aqui em Santa Cruz, aluguei um espaço aqui para criar o memorial da minha família, né? E já é resultado dessas pesquisas, né, que eu estou fazendo durante alguns anos já pesquisando. Então, pesquisa paralela à minha, né, porque meu campo de estudo e pesquisa mesmo é educação do surdo, língua de sinais, história em quadrinhos, essas coisas assim. Mas já faz um bocado de anos já, eu acho que paralelo ao mestrado, já comecei a pesquisar essas coisas, porque minha família está envolvida, de certa forma, nisso aí. É por isso que eu não entendo como pesquisador desse campo, ainda não está lá oficial nos documentos da UFRN, né? Então, é uma coisa meio marginal ainda, mas está invadindo o espaço das minhas pesquisas oficiais, digamos assim. Porque quando sua família está no meio desse campo de pesquisa, aí a coisa pega e você não consegue se livrar com facilidade, não, ok? Mas, assim, essa pesquisa, esse resultado aqui, isso não é um artigo, na verdade, é um ensaio, né? Porque fica mais fácil para mim trabalhar um ensaio nesse sentido, já que eu não sou um especialista nesse campo de história, de antropologia, ou mesmo de linguística. Porque eu pesquisa em linguística, antropologia e história está sempre quase voltado para a questão do surdo, da história do surdo, da educação do surdo, da língua do surdo, assim por diante, ok? Mas aí eu ampliei um pouco mais o conhecimento, né? Depois tive contato com os textos do Marcos, aí quando fiquei sabendo que ele era da região Trairi aqui, de Santa Cruz, tinha origem aqui, falei, caramba, o cara deve ser bom, tá bom. Aí eu comecei a pesquisar mais sobre esse assunto. Mas esse texto é bem simples, quem leu ele percebeu que é muito simples, né? E eu falo com certa segurança, porque eu trato de coisas que eu vivi na minha infância, na minha juventude, né, e até como adulto mesmo, né. Eu venho da zona rural, do interior de Santa Cruz, então quase tudo que eu falo aqui nesse texto é exemplos que eu vejo no meu pai, no meu avô, na minha avó, nos meus tios, minhas tias, então me senti seguro para trabalhar essas questões, ok? Então o tema, como vocês viram aqui, né, é marranismo e pós-marranismo potiguar. Trata de alguns fenômenos linguísticos e alguns artefatos culturais, alguns usos de costume, que só são explicados, ou melhor, explicados dentro de um contexto que inclui o marrano, okay? Que inclui o marrano na origem desses fenômenos, ok? E, posteriormente, inclui o pós-marrano, né? No apagamento desses fenômenos também. Então, o marrano dá origem ao fenômeno e o pós-marrano vai apagando esse fenômeno, porque não interessa mais a ele, que ele vive em outro contexto, né? Então, o texto trata sobre essas questões aí. Então, eu usei Bakhtin, que é um teórico da linguagem, né? Sou formado em ciência da linguagem, uso Bakhtin, porque ele diz bem claro aqui, né? De acordo com Bakhtin, teórico, que fundamenta a minha pesquisa parcialmente, né? Cada pessoa tem um determinado horizonte social orientador de sua compreensão, né? Que lhe permite uma leitura dos acontecimentos e do outro, impregnado pelo lugar de onde fala. Então, segundo Bakhtin, nem sempre quem fala consente, nem sempre quem não fala consente, mas quem não fala responde alguma coisa, ok? Você pode dizer sim ou não ficar calado, mas não ficar calado é uma resposta, ok? Você tem que estudar o contexto do silêncio dele, é uma resposta, né? Então, Bakhtin considera essas questões. Então, eu convivi com meus avós, minhas avós, meus tios, usando algumas expressões, como tipo, eu falo aqui, né?
eu nasci na lei e vou morrer na lei. Mas, por que minha avó disse, nasci na lei e vou morrer na lei? Né? O que para ela é lei, né? Qual foi essa lei? E ela falava assim, desde pequeno eu escuto meus avós falando assim, porque eu nasci na lei e vou morrer na lei. Então, eu comecei a estudar essas expressões. O que provocou isso aí? Por que não usa lei e não religião? Né? Por que escolher a palavra lei e não religião? Né? Porque eu não disse assim, eu nasci católico, vou morrer católico, né? Depois tornou-se isso, mas no começo não era. Então, eu vou estudar essas expressões, né? Outra minha avó dizia assim, se a pessoa soubesse que não comia carne de porco. Mas se soubesse o quê que não comia carne de porco? O que impediria a pessoa de comer carne de porco se ela soubesse? Então, quer dizer, eu tenho que voltar no tempo, tentar pensar como minha avó pensava, entender o contexto que ela falava isso, para compreender esses fenômenos linguísticos, né? Então, nesse texto eu vou estudando esse tipo de fenômeno, e alguns comportamentos também, como a Semana Santa, né? Cobrir o santo, virar o santo da parede. Até falei com o Marco, mas eu nunca ouvi falar disso não, né? Mas aquela autora daquele livro, Os Cristãos Novos da Paraíba, ela cita isso, um dos elementos dos cristãos novos, embora ela não explique a razão disso aí. E eu faço isso agora nesse texto agora. Esse texto agora foi ampliado, já estou com o texto com 15 páginas já, para sair em outro livro agora aqui pela universidade, ampliando mais a discussão em relação a alguns usos e costumes, a questão do nome do avô no neto, né, algumas expressões também. Então, esse texto vai discutir basicamente essas questões, ok? Então, eu vou analisar. Nasci nessa lei e vou morrer nessa lei, que eu vou discutir aqui no nosso texto. Se a pessoa não soubesse, não comeria carne de porco, ok? 5 Salomão, a expressão 5 Salomão, né? Alguns chamam de Sino Salomão, Cine Salomão, né? Que é uma corruptela, né? De signo de Salomão, né? Essa é a corruptela. Aí vou analisando historicamente o surgimento dessas expressões, o momento histórico que surgiu, e me pareceu evidente, de acordo com a linguística, com a história, com a antropologia, com a geografia, que só pode ter surgido no contexto de marranismo, ok? Às vezes como a afirmação do judaísmo, às vezes como negação do judaísmo ou negação do catolicismo, que é o caso das imagens cobertas, né? E é uma coisa tão forte que isso acontecia nas igrejas. Os padres faziam isso nas igrejas, né, no interior do estado, né? A comunidade fazia isso, né? Porque, na verdade, a pessoa daquela época tem que mostrar que era mais católico que os outros católicos para não ser perseguido pelo católico. Então, ele queria ser mais católico do que os outros católicos. Aí você tem uma outra expressão que eu analiso aqui no texto, que a expressão católico de pé roxo. Já ouviram isso aí? Católico de pé roxo. Ora, por que o católico de pé roxo? Porque havia um que não era de pé roxo. Ora, o que quer dizer de pé roxo? Tem a ver com aquela ave que a gente chama aqui de lambu, não é isso? O lambu de pé roxo é o lambu verdadeiro, é o original. O outro é falso. Ora, se você tem um católico de pé roxo, você tem um católico que não é de pé roxo, que não é original, né, que não é verdadeiro, né? Quem era esse católico não verdadeiro? Vocês sabem a resposta de quem era ele, não é verdade? Era o cristão novo, né? Era o marrano, o cripto judeu, não é isso? Então, eu vou discutir essas questões no seu contexto para a gente poder compreender. E eu vivi isso, né? Então, para mim ficou fácil trabalhar isso aí, não como um artigo, mas como ensaio, porque eu cresci ouvindo essas expressões, esse comportamento, né? Aí tem aqui, ó, eu lembro que eu falo aqui, o anseio pelas chuvas no dia de São José. Poxa, quem nasceu no sítio, na zona rural, todo ano vivenciava isso, né? As pessoas para chover no dia de São José. De onde é que veio esse costume? Então, eu vou analisar que esse costume tem a ver com o judaísmo. O judaísmo antigo, que era agrícola, né? Que era rural, né? Não era urbano. Então, vai surgir nesse contexto aqui, e vai chegar aqui para o Nordeste também, vai se repetir. Embora eles errem o período da chuva, né, confunda a primeira com a segunda chuva, porque é outro clima, né, outra situação, mas permaneceu ainda esse costume de buscar sempre essas coisas, ok? Na sequência aqui, o uso de cobrir os santos, como eu falei com vocês, eu cresci meus avós cobrindo o santo em casa, sabe? Ou na Semana Santa, não fazer nada, né? Nem tomar nem banho, nem pintar meu cabelo, minha avó não fazia isso, né? Quer dizer, de onde é que veio esse costume? Eles tinham que mostrar que eram católicos, mais que os outros católicos, e tinham sua casa de imagem, de santos. Mas na Semana Santa, no seu particular, na sua casa, que ninguém estava vendo, ele falou, ninguém está vendo, vou virar o santo à parede, vou cobrir com pano e vou realizar a Páscoa judaica, né? Então ele fazia isso, quer dizer, quem é lá de fora, ele é um católico fiel, do pé roxo, né? Mas dentro de casa, no seu lar, com a sua família, ele continuava com algumas práticas. Então, era uma negação da negação. O santo negando o judaísmo e agora cobrindo o santo, a imagem, para negar o catolicismo, né? Então, tem esses fenômenos que eu achei interessante analisar. A questão daquela de colocar a pedrinha nas cruzes, onde alguém morreu também, bicho, eu cresci fazendo isso,
o meu pai e minha mãe, a gente não passava no canto para não colocar a pedrinha lá. Mas é uma coisa tão forte, mas tão forte, que às vezes eu usava de desonestidade, digamos assim, para cumprir o ritual, né? Não tinha pedra ali perto, entrava uma pedrinha e colocava de volta, né? Entrava uma pedrinha e colocava de volta para cumprir o ritual, porque tem que cumprir aquilo, que é uma coisa muito forte, né? Era desrespeitoso não fazer aquilo, ok? Então, eu analiso esse texto aí. Vocês que não leram ainda, leu, né? E o pessoal que já leu pode reler também, né? Com essa compreensão, porque, na verdade, é apenas uma introdução. É apenas uma introdução. Eu peguei só alguns fenômenos, por isso que eu escrevi mais um texto com 15 páginas, né? Sai agora no livro da universidade também, em que eu amplio essas discussões de uso de algumas expressões, de uso de costume. Então, esse campo que envolve a linguagem é um campo legal para mim trabalhar, né? Pela questão da minha formação, né? Estou fazendo só alguma coisa paralela, né? Mas aí tem que ter um pé na história, um pé na antropologia, né? Um pé em outras áreas do saber, do conhecimento humano. Mas é como diz o Marcos, uma vez falou para mim, o pensamento é complexo. Você pensa de forma complexa, porque você consegue juntar campos diferentes do saber, como a educação de surdo, a história do marranismo, história da língua de sinais, quadrinhos, né? Quadrinhos. E alguém falou sobre a história, e eu descobri que tinha um grande educador de surdo passado, que era judeu, né? Na Europa, o famoso judeu. E também que os judeus têm influência grande na história em quadrinho, né? Isso, o Marcos já percebeu isso aí também, muito grande. Quer dizer, opa, meus campos não são tão diferentes assim, não. Há uma relação entre eles, sabe? Existe uma conexão entre eles. Olha aí a presença do senhor, professor, no encontro aí com a gente para falar mais sobre esses quadrinhos, hein? Sim, pode ser, pode ser. É outra pesquisa que eu faço paralela também, sabe? Tem algumas publicações nessa área, mas é um campo que eu consigo conciliar já desde a infância, ok? Então, obrigado aí pela oportunidade, me sinto honrado mesmo de participar, sabe? Eu achei que a fala do apresentador aí exagerou em relação a mim, Marcos acho que tem uma culpa em relação a isso também, parece, mas eu vou relevar isso por enquanto, ok? Obrigado a vocês, um abraço. Abraço finalizado, pode, viu? Obrigado, professor Zé Edmilson, muito obrigado. Gente, meus queridos, a gente está chegando ao final, agora com a última fala do professor Marcos, e eu me sinto muito feliz e honrado em poder ouvi-la, né? Professor Marcos, que é o nosso mentor aqui, e agora eu vou pedir a ajuda dos universitários, ou a cola mesmo, porque o currículo do professor Marcos é um extenso. Então, o professor Marcos Silva, que é graduado em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e ele também é mestre e doutor, tá certo, pela Universidade Metodista de Piracicaba. Ele tem estudos realizados e aperfeiçoamento no Centro de Estudos de População, Economia e Sociedade, e também na Universidade do Porto, e recentemente concluiu seu pós-doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então, o professor Marcos fala para a gente sobre hoje e encerra a terceira e última parte do livro, conversando um pouco sobre dimensão artística do marranismo, o exemplo do artista plástico Ivo Maia, que recentemente foi para outra dimensão, não está aqui mais conosco nesse plano. Então, professor Marcos, por favor, encerre a apresentação do nosso livro e deixando a noite ainda mais completa. A palavra é sua. Muito obrigado, Majones. Eu nem sei se precisava me apresentar, viu? Todo mundo aqui me conhece. Mas vejam, se bem que tem a ideia da gravação, né? Vejam, eu gostaria de agradecer a todos a participação, a presença, aos membros do GPDAS que compartilham comigo esta caminhada árdua, porém saborosa, não é? Vejam, as duas últimas apresentações do Eduardo Rocha, muito obrigado, Mirela, do professor Felipe, são duas amizades que eu fiz enquanto eu fazia o pós-doutorado em 2018 na UFRN, tá? E Ivo Maia foi outra amizade que eu fiz em 2018 na UFRN, quando eu fazia o pós-doutorado lá. Você tem a ideia? Coisa maravilhosa. E aqui eu estou reunindo Edu, eu chamo assim, porque é uma pessoa que eu passei a apreciar, próximo ao coração, Felipe, pessoas com as quais eu compartilhei momentos que ainda hoje eu lembro. Vocês não imaginam o que foi
Vocês perceberam a inteligência e a capacidade de articulação intelectual de uma pessoa como Edu? Professora Julie, que foi a minha supervisora no pós-doutorado, me colocou para ministrar aula lá para o pessoal do doutorado, de antropologia. E estava lá Edu. Eu digo, o que eu vou fazer com o Edu? Eu vou aprender com ele. Percebeu a ideia? Aí eu incorporei as ideias de Edu, essa ideia de reativar o animismo é uma ideia espetacular, um texto que Edu contribuiu lá com a disciplina que eu estava ministrando lá com ele. Uma coisa espetacular que enriqueceu epistemologicamente as minhas elaborações, as minhas elucubrações, que entrou para o meu pós-doutorado. Então, eu só tenho a agradecer uma pessoa como Edu, que acabou participando do livro, né? Percebeu a ideia? Então, uma maravilha. Aí, depois, eu saía lá das reuniões, dos encontros, ia conversar com o Felipe, lá na sala dele, lá na UFRN, no super prédio lá, que lá as coisas são bem desenvolvidas. Numa super sala, num super prédio lá do Centro de Educação, o Centro de Educação, onde Felipe coordena lá a área de línguas, né, de Libras. Felipe coordena esse negócio todo lá, sabe? Aí eu ia falar lá com o Felipe sobre os assuntos. Que coisa maravilhosa, né? Aí, no final de semana, eu ia me encontrar com o Ivo, lá numa galeria de arte. Que Ivo é amigo desde muitos anos, foi amigo muitos anos desde o professor Felipe. Pois bem, aí veja, aí eu com essa ideia de querer inventar novas áreas do conhecimento da pesquisa, conforme Edu mostrou aí, esse meu esforço, né, de mostrar o cabalismo dentro da cultura sefardita. Aí eu percebi que tinha um veio novo, que era mostrar a dimensão artística. Que esses sefarditas, esses cristãos, esses descendentes dos sefarditas, chamados cristãos novos, perseguidos, humilhados, ainda hoje menosprezados, eles têm uma capacidade não só intelectual, como nós estamos vendo aqui demonstrado na figura do professor Felipe, na figura de Edu, que é Rocha, que também é descendente de sefardita, essa intelectualidade dos dois viva, né, que eu me encontrei no pós-doutorado. Aí eu vi que tem um lado artístico, e conheci Ivo, que tornou-se meu amigo. E aí eu comecei até com Edu. Nós fomos lá na casa de Ivo Maia, eu e Edu. Tínhamos, não sei se ainda tem, depois da morte de Ivo, como é que vai ficar? Tínhamos um projeto de escrever uma obra sobre o trabalho de Ivo. Eu e Edu, a gente fomos lá, visitamos. Hein, Edu, foi um dia gostoso lá, não foi? Perceber? Então, veja, eu fico feliz que eu tenho aqui essas duas pessoas que trabalharam comigo durante o meu pós-doutorado lá na UFRN. E Ivo foi esse amigo que eu fiz, que eu visitei a casa, que eu visitava final de semana ele lá no ateliê, pintando. E aí eu escrevi um capítulo aqui sobre a obra de Ivo Maia e as repercussões da cabala, a presença da cabala na obra de Ivo Maia. Coisa maravilhosa. Ivo nos deixou aí como vítima da Covid-19, tá? E aqui está uma homenagem póstuma, né? Esse capítulo mostrando a cabala na obra de Ivo Maia. Então, estou muito feliz, né? Porque Ivo não está mais conosco, mas aqui está um pequeno capítulo mostrando o aspecto da cabala na sua obra genial, que ele se inspirava na teoria da complexidade de Edgar Morin. Que coisa maravilhosa, né? Então, meus amigos, eu quero agradecer a todos, a presença de todos, destacar aqui professor Felipe, Edu, esses meus amigos que eu fiz em 2018 na UFRN, de um entrosamento intelectual e também de vivência, né, que nós tivemos, tudo pautado dentro da análise dessas questões dos sefarditas. Então, muito obrigado a vocês, e eu não vou me deter, não. Comprem um livro para poder ler. Comprem um livro para ler. Muito bem. Pronto, Majone. Para ganhar tempo. Ok, professor Marcos. Também para o senhor. Muito obrigado pela sua fala, professor Marcos. Gente, eu queria agora abrir um espaço, antes de nos encaminharmos para o encerramento,
para alguém que queira fazer alguma pergunta para algum dos membros do grupo que participaram do livro. Então, caso alguém tenha alguma pergunta, por favor. Eu só vou fazer uma observação que eu errei na data, porque eu fiquei nervoso na hora e depois eu percebi o meu erro, que eu disse 32 a 34, na verdade é 1930 a 33, perdão. Os escritos de Istambul foram publicados nesse intervalo de tempo. Quase nada, né? Mas, enfim. Mas, ok, registro feito, querido Newton. Os demais colegas, alguém tem alguma pergunta que queira fazer, algum esclarecimento? Aos que estão aqui conosco, Mirella, Vanessa, enfim. Alô? Oi, quem fala? Eu conversei essa semana agora com a esposa do Ivo Maia, né? Fiquei de ir lá na casa dela, porque o Ivo Maia tinha umas fotos, né, de pessoas do interior, acho que era chamado machante, que matava os animais, né? Então, tem mostrando mais ou menos como era o ritual de matança do animal. Ele tinha me mostrado essas fotos antes, né? Mas acho que nunca foi publicada essa foto. Aí eu perguntei a mulher se ela podia procurar. Acho que ela achou algumas fotos lá e quer que eu vá lá para ver se são as fotos mesmo. Vou até recuperar essas fotos para uma publicação futura, ilustrando algum texto, né? Acho que semana que vem eu devo chegar para Natal e depois dar um pulinho lá na cidade dela para visitá-la também e rever algumas coisas do Ivo Maia. Ok, professor Felipe. Alguém mais? Bom, então, gente, eu só quero dizer uma última palavra, que é de agradecimento, grande agradecimento à confiança do professor Marcos, que o nosso grupo é formado por pessoas extremamente dedicadas, competentes, e poderia ter sido qualquer um dos outros colegas a coordenar esse livro, e o professor Marcos me confiou a tarefa. Muito obrigado, professor Marcos. Peço, inclusive, desculpa por qualquer coisa que não tenha saído como de conforme. E dizer também, gente, que o nome do livro não é à toa, né? Rua de Resistência. É o momento que a gente atravessa. É o que a gente faz, é o nosso ofício. Trabalhar com educação, pesquisa, onde nós vivemos, é ato de resistência, uma resistência diária, é um ato político, é um ato de generosidade também, que a gente faz, o que a gente partilha, o que a gente compartilha, né? Então, nesse dia do professor, um dos maiores que nós já tivemos, Paulo Freire, já colocou que, né, manter essa esperança viva é um ato mesmo de bravura, de sobrevivência, né, parafraseando ele, não são as palavras exatas deles. Então, é o que nós fazemos. Então, pelo nosso trabalho, que a gente continue nesse ato de resistir, de manter a esperança, e que a coisa, uma hora, saia como deve, ou como a gente, pelo menos, acha que deveria, tá certo? Então, muito obrigado a todos. Eu vou passar a palavra agora para o professor Marcos, dar o encaminhamento final, e nós ainda vamos poder contar com a maravilhosa apresentação de Vanessa Góes, para deixar a noite ainda mais feliz. Professor Marcos, obrigado ao senhor, obrigado a todos e todas, tá, gente? Já me despeço desde já, antes do encerramento do professor Marcos. Eu gostaria de agradecer ao professor Marjones pelo trabalho espetacular dele organizando este livro, tá? Muito obrigado, Marjones, pelo seu trabalho neste livro e dentro do grupo de pesquisa, tá? E a todos os outros membros, tá? Agradecer a todos os que participaram na elaboração desse livro, tá? E agora, para nos despedirmos, vamos nos deliciar com a outra música, outra canção sefardita, na voz, na interpretação maravilhosa de Vanessa Góes. Olha, se vocês gostaram da primeira, essa agora é melhor. Professor Marcos, só mais uma palavrinha. É super rápido. É só também agradecer a nossa colega Priscila Góes, que ajudou também a organizar o lançamento do livro, e também agradecer a Martins Castro, que ajudou no processo, foi uma grande incentivadora no processo de divulgação da obra do Rua de Resistência e o lançamento nessa noite. Então, obrigado também, Priscila, obrigado, Martins Castro, obrigado de verdade. Muito bem, muito bem. Então, minha gente, vamos, para nos deliciarmos, melhor do que a primeira, viu? Essa segunda eu gostei mais ainda, viu? É outra apresentação de canção sefardita na voz e interpretação da cantora Vanessa Góes. Tá?
Gente, aproveitando enquanto o professor Marcos libera, só informando que o livro Rua de Resistência, ele já se encontra à venda, tá? Ele tanto pode ser comprado com os membros do GPDAS, como ele também já está em algumas livrarias virtuais, a exemplo do Extra, da livraria da editora da própria CRV Editora do livro, e qualquer interesse, contactar um dos membros ou procurar uma das lojas, claro. Aproveitando fazendo propaganda enquanto o professor coloca o vídeo da execução. Agora vai, Major. Não somente o pessoal de Aracaju pode comprar, né? Todo mundo no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. E no mundo. No mundo. A la una yo nací, a las dos me engrandecí. A la una yo nací, a las dos me engrandecí. A las tres tomé amante, a las cuatro me casé. A las tres tomé amante, a las cuatro me casé. Dime niña, ¿dónde vienes? Que te quiero conocer. Que si no tienes amante, yo te lo haré defender. Que si no tienes amante, yo te lo haré defender. A salir para la guerra, 2 pesos al aire di. El uno es para mi madre y el otro para ti. El uno es para mi madre y el otro para ti. A la una yo nací, a las 2 me engrandecí. A las 3 tomé amante, a las 4 me casé. A las 3 tomé amante, a las 4 me casé. A la una yo nací, a las 2 me engrandecí. A la una yo nací, a las 2 me engrandecí. Belíssima apresentação da professora Vanessa, hein? Professor também José Edmilson, eu acredito que dizendo o mesmo, em uma outra linguagem. Gente, olha só. Vanessa, mais uma vez, obrigado, minha querida. Muito, muito, muito obrigado por sua participação, deixando mais um evento do GPDAS dentro do clima, com mais rico. A verdade é essa. Muito obrigado, viu, minha querida? Valeu mesmo, mesmo. Obrigada também. E agora, gente, veja só, vai haver o sorteio de um livro. Ei, mas eu não disse que a segunda era melhor do que a primeira? Desculpe, viu? Muito, muito, eu também concordo. Gente, a gente vai ter um sorteio de um livro. E eu vou passar para a Priscila, que coordena essa parte mais técnica de sorteio, é toda com ela. Priscila. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estão ouvindo? Gente, muito obrigada. Foi assim, uma noite fantástica. Aprendi muito, né? Quem tiver interesse, entre em contato com a gente para ver como pegar o livro ou comprar na sua livraria de preferência, certo? E agradecer muito, muito mesmo a Vanessa Góes, minha amiga, querida do coração.
Educação, que mais uma vez aceitou esse desafio aí de estar conosco. Já foram várias, nem lembro a conta de quantos eventos a gente chama a Vanessa, vamos lá, e ela topou, né, conhecer a música Sefardita e nos presentear. Muito obrigada. E eu já fiz sorteio, gente. Eu fiz de uma forma mais arcaica, tá? Eu fiz os papéis, certo? Todo mundo. Para adiantar o processo aqui, eu já fiz o sorteio que está na sala, ok? E a ganhadora foi Ana Monique. Eu acho que é a professora, né? Novata do grupo de pesquisa, não é isso? Ana Monique. Ana Monique. Isso mesmo, você foi a ganhadora. Ana, Certo? você está por aí, Ana? Olha, a professora Ana tinha participado aqui do chat. Bom, eu acho que ela está assim. Olha ela aí. Professora Ana, parabéns, ganhadora, hein? Estou ligando. Gente, é porque eu estava ligando aqui até conseguir conectar. É um processo, né? Inclusive, eu estava falando no chat. Gente, muito obrigada. Agradeço muito. Estou me sentindo extremamente sortuda aqui, né? Muito obrigada, muito obrigada. Aproveitar para parabenizar o trabalho de todo mundo aí nessa jornada, né, que é publicar um livro, né, isso mostra, assim, isso não nasce do nada, né, isso depende de uma união, de uma disposição para o diálogo, e a gente sabe que é uma produção que envolve, quando se trata de uma produção na área das humanidades, né, um embate de ideias é possível de chegar sempre em potência, em grande potência, né? E unir um grupo com essa possibilidade do embate de ideias, né? De posturas, abordagens, métodos de pesquisa distintos, né? Para publicar um livro assim é o maior exemplo, né? De como produzir conhecimento na universidade depende de uma postura democrática, né? Então, nós assim, acredito assim, inclusive, eu falo assim, nós, porque como já faço parte, né, do grupo, acredito que esse livro, com esse belíssimo título, Rua de Resistência, né, ter nascido nesse ano, que é um ano extremamente, digamos assim, atípico e significativo para a gente, né, ter nascido nesse ano, ele passa muitas mensagens já no título que carrega, né, digamos assim. E eu me sinto muito lisonjeada por poder estar com vocês, assim como eu compartilho o mesmo sentimento de Eduardo, que ele tanto frisou várias vezes, o sentimento de ser aprendiz. E eu acredito que a gente não pode abandonar isso, né, inclusive, aproveitando que é o Dia dos Professores, né, eu só posso dizer, eu como professora, eu sinto que o sentimento de ser aprendiz é muito maior e faz parte do meu próprio ofício de ser professora, né, me assumir como aprendiz constante, em constante percurso. E, assim, ganhar esse livro, né, vai colaborar com essa jornada de aprendiz, com certeza, e estar aprendendo com vocês. Então, muita honra, muita honra. Beijo, professora. Obrigado. Parabéns, Vanessa, pela música. Eu fico emocionada, fico querendo chorar quando eu escuto música em ladino. Quem se interessar, eu tenho alguns materiais de música sefardita. Na hora que vocês falaram, eu estava digitando aqui a mensagem no chat, eu fiquei toda atrapalhada, aí lá vai eu ligar microfone, câmera, essas coisas todas. Aí eu peço até desculpa aí pela demora. E eu falei aqui no chat, vou repetir, a vida sem música seria um erro, que é uma frase do Nietzsche. E hoje a apresentação da Vanessa abrilhantou, com certeza, o lançamento desse livro maravilhoso, desse parto, vou dizer, né? Desse parto maravilhoso. Ok, professora. Obrigado, muito obrigado. Oi. Só lembrando que eu coloquei no chat o link para a Vanessa Góes, para quem quiser acompanhar no YouTube, e outras postagens dela também. Certo. Tá no Instagram, Vanessa, também? Também tem Instagram. Pronto, beleza. Inclusive, GPDAS no Instagram, certo, gente? Acompanhar. Portal Emana também,
trazendo já elementos de um projeto que o GPDAS, junto com o professor Marcos Silva, estão desenvolvendo, certo? Na Universidade Federal. Então, quem quiser e puder acompanhar, Instagram, portal Emana, não deixa de acompanhar, está muito bacana. É um trabalho sobre tarô, sobre a cabala. Eu tenho aprendido muito sobre isso, acompanhando o portal Emana. Professor Marcos, o senhor tem mais alguma coisa a falar? Posso encaminhar o encerramento? Pode encaminhar, Major. Muito obrigado por tudo, viu? Pronto, então, gente, só reiterando, meu agradecimento mais sincero ao professor Marcos, ao GPDAS, Priscila por ajudar na organização, também a Martins Castro e a cada um de vocês que estão aqui, todos vocês que estão presentes hoje no lançamento do Ruá de Resistência, Manifestações da Cultura Sefardita, certo? Um beijo grande, afetuoso para todos vocês. Obrigado.